Pessoal do Papo de CEO, mais um episódio aqui no Blockchain Rio 2023 e aqui estamos neste momento com o João Gianvecchio, acertei. Acertou, de primeira, Boa. Parabéns. Obrigado. Manager de Digital Assets do Banco BV. O cara é chique, hein? O cara... Pô, Digital Assets de um banco, já viu que o cara já venceu na vida. Tudo bem, João? Tudo jóia, Dario. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E é um prazer estar aqui no Blockchain Rio pelo segundo ano. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui no palco do Blockchain Insights, contando um pouquinho da estratégia do BV, de Digital Assets e o que o BV está fazendo em relação ao Drex. Legal. Cara, queria começar o nosso papo para a gente contextualizar um pouco sobre o que o Banco BV está vendo em termos de Digital Assets, né? Porque hoje você está como manager de Digital Assets de um banco que não é natural, como a gente estava conversando. Dificilmente você está vendo os bancos olharem para uma estrutura de Digital Assets nesse momento. Sim. Alguns, obviamente, que já estão olhando para o Drex, estão começando a estruturar, mas ainda estão, na minha opinião, fazendo de forma tardia, porque se ele já se cadastrar no Drex, ele já tinha que ter, já está se mexendo mais. E vocês já estão com isso há um tempo, cara, vocês não começaram agora. Então eu queria entender, primeiro, qual o objetivo do Banco BV olhando para essa parte de Digital Asset? Bom, Dario, obrigado pela pergunta, excelente, aliás. Mas antes de falar dos objetivos do BV em relação a Digital Assets, acho que vale eu contextualizar um pouco como chegamos até aqui, tá? E hoje, hoje o BV, olhando para Digital Assets, a gente trabalha olhando para 3 grandes pilares, tá? Um primeiro grande pilar que a gente atua é o pilar de infraestrutura. Então eu olho para a infraestrutura tanto tecnológica, então como é que eu trago soluções de custódia, as próprias soluções de blockchain, os nós de blockchain, e começo a gerar valor em cima disso. E ainda em infraestrutura, como a gente é um banco, como você bem falou, não é simples, né? É complexo você estar dentro de um ambiente regulado e falar de um tema super sensível, a gente tem que acompanhar tudo que a regulação está fazendo. E aí hoje, 2023, eu diria que a gente está vivendo uma tempestade perfeita pensando em regulação. Então tem o marco das criptos, tem a CVM fazendo o sandbox dela para a gente trabalhar com títulos de valores imobiliários. Então tem uma série de conversas dentro do... Ou tem o próprio Drex, né? Sim. Uma série de conversas olhando para a regulação que estão fazendo com que o mercado agora se movimente bastante e o assunto comece a pegar bastante corpo. Um segundo pilar que a gente trabalha bastante é o de education. E a education eu falo tanto interno quanto do meu próprio cliente. Interno por quê? Porque eu preciso mostrar para os meus times, sejam eles de risco, compliance, PLD, sejam eles de negócio, que temos uma oportunidade na mesa. Que isso aqui não é... que blockchain é uma tecnologia que vai virar mainstream muito em breve e tem como controlar riscos e tem como gerar valor para o meu cliente. E o meu cliente, na ponta, também ele tem que entender, talvez não de blockchain, talvez ele não vai saber a tecnologia que está por trás, mas ele vai ter que, em algum momento, ter contato com produtos mais digitais. Então, essa alavanca de educação, né? Você trabalha tanto internamente para, de fato, fazer as coisas ganharem tração e acontecer, e a do seu cliente também, para o seu cliente entender o que você está fazendo em relação ao seu produto. E aí o BV ele tem como lema, ser leve para o cliente. Então, é sempre por aí. Então, como é que eu consigo construir ou melhorar os produtos para o meu cliente, reduzindo fricções de modelo, reduzindo custos, de fato, com o objetivo de fazer com que a vida do meu cliente de fato se torne mais leve. E o último, e não menos importante, alavanca que a gente trabalha bastante é o de modelos de negócio. Então, como é que, uma vez que você, entendendo bem a blockchain, smart contracts, toda a tecnologia lá traz, como é que você alia isso a modelos de negócio e começa a prototipar e testar isso seja ele com clientes internos ou em grande escala. E aí você vai testando até você de fato achar algum valor em relação a isso. Então assim, olhando para essas 3 alavancas, vou agora voltar para a sua pergunta. O objetivo do BV com isso é de fato olhar para o nosso cliente, olhar para a ponta e trazer produtos com alto valor agregado, com baixo custo e de fato cada vez mais tornar a vida dos nossos clientes mais leve, mais tranquila, mais fácil. O Banco Central fala muito, né, que a economia tokenizada ela vai trazer uma maior inclusão financeira e eu
particularmente eu acredito bastante nisso também, que uma vez que você começa a digitalizar produtos, começa a baratear, de fato, você começa a dar muito mais acesso a produtos que hoje não chegam a certos públicos. Então, o objetivo nosso, por detrás de ter uma digital assets, é isso, é olhar para a nossa esteira de produtos e ver como é que a gente começa a ganhar tração, melhorar e trazer produtos diferenciados para o nosso cliente na ponta. Pô, muito maneiro. Hoje, se a gente fosse falar quais tipos de produtos ou serviços vocês têm em termos de digital assets, em termos de blockchain, cripto, o que vocês já estão operando? Operando nada. Boa. Só testes. Só testes. Só testes. Então, assim, o que a gente já fez, tá? O ano passado, a gente fez um teste de tokenização de antecipação de recebível. Então, eu tinha um recebível. Maneiríssimo. Então, eu tinha um recebível de um cliente corporate, eu tokenizei e fragmentei esse recebível e eu distribuí ele numa base fechada. Por que numa base fechada? Por conta de um dos pilares que eu comentei, que é a regulamentação. Então, Sim. Hoje, a CVM ainda não regulou totalmente essa questão de tokenização de recebíveis. Então, eu criei uma whitelist interna e fiz a distribuição desse produto. O produto foi total sucesso. Tá? O ponto agora aqui muito mais é ver o time da regulamentação para de fato a gente começar a pensar em como escalar isso para o cliente final. É um segundo produto que a gente lançou recentemente, também ainda de forma interna, até para a gente testar o quanto isso, qual que é a aderência, né, do público em relação a isso, é um NFT social. Então foi o primeiro case de NFT social do Brasil, né? Então o BV ele apoia hoje 12 institutos de ex-esportistas. E aí uma dor que a gente tem com esses institutos é questão de funding. Então como é que eu arrumo outras fontes de funding que não só o BV? E aí para isso a gente aliou o ESG com o Web3. Então criei uma plataforma onde a pessoa pode fazer uma doação de 20 a R$1.000. Essa doação ela vai direto via Web3 para um instituto chamado Instituto Primeira Geração, que foi o primeiro case que a gente fez, é o instituto de um ex-tenista. Então todo o dinheiro arrecadado ele vai direto para esse instituto para ajudar as crianças a comprarem raquete, bolinha e participarem de torneios. Pô, maneiríssimo. Me amarro em tênis. Sensacional, cara. O projeto é sensacional. E quem doa ganha um NFT super legal, super maneiro, aliás. E esse NFT você pode trocar ele em descontos dentro da loja do BV, participar de shows, de eventos. Então você troca ele por algum benefício. Ou você pode ficar com o próprio NFT. A gente já ganhou... Desculpa te cortar, claro. Já ganhou um doador aqui. Porque ajudar uma coisa social com tênis, eu já me amarrei pra caramba. Cara, a gente apoia, então, é o Mauro Menezes, esse instituto chamado Primeira Geração, e tem mais 11 outros institutos. Tem o do Diego Hipólito, tem o do Marcelinho do basquete. E aí, assim, a ideia por trás, obviamente, é ajudar esses institutos a se autofundiarem e conseguir gerar valor na ponta para as crianças que são apoiadas por esses institutos. Então, no primeiro momento, a gente não levou isso para público, porque a gente falou, cara, vamos ver a aderência disso dentro de casa, né? Ver se, de fato, o produto ele é palatável. E o produto teve uma aceitação super legal. Então, assim, o BV hoje ele tem uma base de 4.000 colaboradores. A gente conseguiu atingir quase 5% da base do BV fazendo doação de forma voluntária para esse instituto. Pô, muito maneiro. E agora a gente está estudando como rampar isso. E aí tem outros laboratórios de outros tipos de projetos que a gente estuda, até vinculado com o próprio Drex, que aí a gente pode falar mais daqui um pouco. Legal. O interessante até para a galera escutar sobre isso é o seguinte. Para banco, as criptomoedas e toda a dinâmica de operação em cima disso é muito mais complexa. Porque o banco ele tem uma série de regulamentações que ele tem que cumprir para poder, de fato, operar dinheiro, né, cara? Porque no final, eu até acho que... Não sei com quem eu falei aqui, mas eu acho que foi com o CEO da Sônica. A gente estava conversando que uma coisa é você investir uma parte do seu dinheiro em cripto. Outra coisa é você pegar seu dinheiro todo e começar a operar em cripto. Existe uma série de questões que você tem que se preocupar. E se tratando de um banco, obviamente você tem que se preocupar com isso. E é natural vocês estarem ainda em laboratório para poder lançar, até porque a própria regulamentação precisa avançar. Ela está em curso. Mas o mais interessante aqui é entender como um banco
já entende que isso é uma realidade e que já está posicionado para quando tudo acontecer, vocês basicamente lançarem tudo, né? Não, perfeito, Dário. Por isso que eu comentei no começo das alavancas, né? De infraestrutura, educação e modelo de negócio. Quando você fala da complexidade, né, de adoção, o banco no Brasil é super regulado. E aí você tem uma questão de lavagem de dinheiro, você tem a questão de imagem, de se você fazer alguma transação que possa ter algum problema com a sua imagem, isso acaba com o total. Então por isso que eu falei da primeira alavanca de infraestrutura. Então você tem que ter tanto muito bem construído, tanto a parte de infraestrutura técnica, né? Então, cara, quem que vai fazer a custódia dessas criptos? Vai ficar fora? Vai ficar dentro? Qual que é o melhor modelo? Você tem que estudar muito isso a fundo, né? Qual que é a melhor exchange? Que você vai criar uma exchange do zero? Você vai trazer um pool de liquidez? Então todas essas discussões elas precisam estar muito bem azeitadas junto com a regulação. Sim. E do lado do cliente, né? Ou do cliente, cara, o cliente precisa entender. Isso aqui não é o que você falou bem, né? É um investimento. Não é Em alguns lugares, obviamente, você usa isso como payment, mas ele tem muito mais característica de um produto de investimento do que um produto de payment hoje. Você pensa em cripto, né? Em Bitcoin e Ethereum. E do ponto de vista de monetização, assim, a gente já vê, né, que a adoção em outros players, PicPay, 99, cara, é super simples, né? O cliente, de fato, ele adere a tickets pequenos, mas adere. E isso, pra gente, pra você ter aumentar a conversão de conta e fazer o engajamento da nossa conta digital aumentar, você ter um produto desse na nossa prateleira, ele é super importante. Mas, é o que você falou bem, ela precisa estar muito bem azeitada, esses 3 pilares aqui, com a regulação, fazer bastante teste para não dar tiro falso, né? Para não dar pulo falso, para de fato a hora que você colocar isso para o seu cliente, você está seguro que você está colocando uma operação boa para o teu cliente. Na sua opinião, o que a gente mais vai ver em termos de Web3, digital, blockchain, o que quer que seja, de bancos, oriundo de bancos? O que você acredita que vai ser a próxima onda que os bancos vão implementar em termos de digital assets? Dario, cara, eu acredito bastante na questão dos real world assets, né? De você começar a pegar ativos reais e fazer o registro desses ativos reais dentro de uma camada, de uma rede de blockchain. E aí, uma vez que você tem os ativos reais dentro da blockchain, mais o dinheiro dentro da blockchain, você começa a transacionar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, sem muita fricção de modelo. Então, eu acredito bastante nesse movimento de real world assets. Então, eu acho que quando o Banco Central fala muito da economia tokenizada, ele tem esse ponto dentro da equação dele, né? Você está dizendo, por exemplo, imóveis. Imóveis. No nosso caso, né, o Banco BV ele é um banco de crédito e hoje nossa principal operação é a operação de veículos. Cara, hoje para você fazer o registro do seu veículo é um trabalhinho, certo? Então eu acredito bastante, cara, que o gravame de veículos, o registro de veículos com os Detrans dentro de uma on-chain travou minha língua aqui. Desburocratiza bastante os modelos de negócio que hoje a gente tem nos bancos. Entendi. Pô, interessante. Eu particularmente também vou muito nessa linha. Se eu fosse dizer em que, na minha humilde opinião, a gente vai ter um movimento muito grande em termos de criptoativos, em termos de blockchain, investimentos, vai ser dentro de investimentos. E eu diria que a primeira pernada que a gente vai ver no Brasil seria em imóveis. A minha humilde opinião, tá? Tem um outro movimento interessante, né? Até sendo conduzido pela CVM, que é a questão de tokenização de títulos valores imobiliários. Então, hoje você tem alguns investimentos de debêntures, de alguns tipos de produtos que por uma série de agentes, de entes, de verificação e a própria regulamentação ela é muito complexa e hoje um investidor não qualificado não consegue acessar esse tipo de investimento. Eu acredito que também, para a questão de investimento, a gente também, além dos imóveis, carros, dos real assets, empresas, eu acredito bastante que essa questão de investimentos também, empresas, com DREX mais
alguns tipos de investimento, CDBs, debêntures, a gente vai começar a ter um mercado diferente que vai gerar um acesso bastante legal para um público em algum momento. Eu recentemente fiz um investimento agora na Plamev, que é uma empresa de plano de saúde para pet, resumidamente. E o investimento foi através de cripto. Né? Foi. Então, na verdade, eles se cadastraram numa plataforma chamada Bagging. E aí lá você faz todo o processo de investimento em token. Ele já tem dentro do contrato social lá o smart contract informando a tokenização das cotas. A CVM, a Vortex e alguns players já estão discutindo bastante, né? A questão de FDICs. Então você vai ter formas de colocar teu investimento em outras plataformas, em outros tipos, de diversificar teu investimento usando a rede blockchain. Mas, de novo, né, eu acho que o pilar de educação para o cliente final, isso aqui é extremamente importante. Né? Não adianta só você dar o acesso, você precisa o cliente minimamente precisa entender os riscos que estão atrelados ao que você está colocando na plataforma para ele. Né? Plataforma, na prateleira para ele, né, como produto. Interessante. Então, estamos muito de acordo em pensar que eu acho que os próximos passos vão ser muito em relação a imóveis e empresas. O BV olha bastante para isso, ou vocês estão olhando especificamente quando começar para a dinâmica de crédito, porque vocês são muito fortes? Cara, também estamos estudando a dinâmica de crédito também, tá? Porque, de novo, né, é o nosso core business. É o teu core business. Então assim, quando eu estou falando do registro de imóveis, de carros, por trás tem uma operação de crédito, né? Sim, com certeza. E muito provavelmente essa operação de crédito também, os recebíveis desse crédito, também deveriam estar dentro de uma rede blockchain, justamente para você conseguir fazer com que a atomicidade das liquidações aconteçam de forma interoperável. Então eu acredito bastante, sim, nesse modelo, e sim, estamos olhando sim para créditos. Legal demais. Falando sobre Real Digital. Legal. Como é que você está encarando o Real Digital? Como é que o Banco BV está se posicionando de uma forma geral em cima disso? Cara, o Real Digital é um projeto super inovador aí que o Banco Central propôs para o mercado, mas não deixa de ser um sandbox, né? Sim. Então, estamos fazendo com dinheiro fictício, estamos fazendo operações fictícias para quê? Para testar a interoperabilidade do sistema, para testar segurança, privacidade, para testar coisas que, de fato, a blockchain pode trazer de benefício para o mercado financeiro. Então, a gente está encarando muito como sandbox, mesmo como teste. Estamos estressando o modelo, estamos propondo para o Banco Central, eventualmente, outros testes ou testes dentro do que o Banco Central se propôs, olhando para a privacidade, para a segurança. E aí, paralelo a isso, a gente está estudando modelos de negócio atrelados ao que vai ser o Drex. Então, como é que, de fato, né, em algum momento, a gente começa a trazer valor para o cliente olhando para o Real Digital, para o Drex. E aí, assim, o que eu acredito que a gente vai fazer muitos laboratórios até lá, e o cliente que vai, em algum momento, falar, cara, esse modelo aqui que você me propôs funciona, né? Vamos escalar. Eu acredito muito que o cliente, no final do dia, é o que vai falar o que vai ser o caso de uso de sucesso. Então, o Pix da vida, né? O Pix no começo todo mundo tinha, né, um pé atrás, mas, cara, ele resolveu um problema, uma dor muito latente, né, de você conseguir transferir dinheiro a 24/7, de você conseguir fazer pagamentos usando essa ferramenta. Então, acho que o Drex ele vai passar por um caminho parecido com o que foi o Pix, da gente testar alguns modelos e a partir do momento que você começar a achar modelos que vai gerar valor na ponta, aí sim isso aqui começa a escalar de fato. Você já tem uma opinião sobre o que o Drex vai acabar trazendo em termos de benefício? Por exemplo, ontem a gente estava conversando com o André da BB Chain e ele falou que para ele o grande benefício é você conseguir em um único smart contract, em uma única informação, você, por exemplo, splitar informações de pagamento on time. Para você, existe algum outro benefício? O que você vê em termos de operação que a gente vai começar a ter com o Real Digital? Cara, assim, de novo, eu acho que a gente vai ter que se debruçar muito nesses modelos de negócio para se aprofundar muito e ver o que de fato vai funcionar. A Block, ela pode trazer, né, a tecnologia, e eu acredito que conforme você começa a fazer todos os registros dentro de uma rede única,
e fazer todas as liquidações dentro de uma rede única, ela pode fazer com que vários participantes, vários entes que hoje vários intermediários que hoje você tem dentro dos modelos de negócio, não é que eles vão deixar de existir, mas eu acho que vão ter menos intermediários do que a gente tem hoje. E para mim isso faz com que a gente tenha um barateamento final no custo de operação. Então, além de vantagens que sempre falam, né, de interoperabilidade, atomicidade, você poder fazer operações 24/7, eu acredito, assim, a gente está estudando ainda, que a gente pode ter uma redução de custo na ponta final, a partir do momento que a gente começar a achar esses modelos de negócio que vão fazer sucesso. Eu me pergunto, assim, dentro do auge da minha informação extremamente leviana, qual é o grande movimento em termos de redução de custo que vai acontecer na prática? O que vai acontecer por detrás do que a gente vê enquanto usuário para que esse custo diminua? Eu pergunto, por exemplo, fazendo um comparativo com o Pix. Acho que você, como usuário, você não vai ver nada, né? Por exemplo, você sabe qual que é a tecnologia que está por trás do Pix? Não. Para mim, assim, por isso que eu, de novo, né, bato, né, na infra, educação e no modelo de negócio. Uma vez que a gente achar que você azeitar bem esses 3 pilares e você achar modelos de negócio que geram valor para o cliente final, o cliente no final não vai saber que aquilo está sendo processado por detrás, é uma blockchain da Hyperledger Bezos. O cliente final, aquilo é um produto de CDB, por exemplo, tokenizado, que ele vai ter acesso 24/7 e que ele vai poder fazer liquidação ou eventualmente vender isso num secundário ou eventualmente utilizar isso como meio de pagamento. Para mim, assim, é tão simples quanto isso. O ponto é como que a gente azeita esses 3 pilares e começa a encontrar modelos que de fato vão trazer benefício para o cliente final, né? E aí, assim, falando da questão da redução de custo, para mim, de novo, né, hoje, quando você olha alguns produtos financeiros, você tem uma série de intermediários, uma série de cheques, o processamento fica em sistemas diferentes. Uma vez que você coloca tudo dentro de um mesmo sistema, o processamento torna-se muito mais simples, muito mais ágil, e você começa a rediscutir a necessidade de ter tantos intermediários em algumas operações financeiras. De novo, eu não acredito, deixar claro aqui, não é que eu acredito que não vamos ter nenhum ente checando preço de debênture, etc. Acho que vamos ter, tá? Tem que ter. Aquela velha história, né? Você quer ter liberdade ou que você quer ter segurança? Boa. 90% das pessoas falam que querem ter segurança, né? Muito mais. Então, mas eu acho que o modelo vai mudar. Então, eu vou continuar tendo pessoas fazendo verificações de preço, fazendo o processamento, mas tudo estando dentro de uma única rede, e isso deve gerar algum barateamento de custo. Essa é a minha tese. Boa. É isso que eu estou tentando, dentro dos modelos de negócio, ver se de fato faz sentido. Porque, assim, para quem foi brasileiro e acompanhou o Pix, cara, foi um afã gigante. Primeiro, a gente bateu palma pro Banco Central e por todo esse processo. Ainda bate, porque realmente o Pix foi um grande avanço. Ficou super feliz porque o Pix basicamente barateou, zerou para a maioria das pessoas. Só que quem opera realmente, 3 meses depois, viu uma diferença basicamente em termos de tempo. Existiu uma redução de custo? Existiu, mas ainda existia um custo que a gente não estava esperando, né? O Pix eu acho que não foi tanto a redução de custo, talvez sim, né? Então você tinha um custo lá de TED, DOC e tal. Para mim ele é a forma que você conseguiu ter acesso para fazer um Pix, por exemplo. Antigamente você ia pegar um táxi. Táxi, cara, se você não tinha dinheiro, você não pegava um táxi, né? Sim. Ou a maquininha, às vezes a maquininha não funcionava. O Pix resolveu, né? Você consegue hoje, tornou um meio de pagamento rápido. Pix foi acesso, então, para você. Acesso, isso. Bom, para mim, acho que sim, na ponta final ele é mais barato do que os produtos que existiam, mas assim, é um barateamento marginal. Para mim é muito mais o acesso a um meio de pagamento hoje, mais fácil, mais rápido, mais interoperável do que o que a gente tinha antigamente. Essa para mim é a grande vantagem, tá, do Pix. E o blockchain é o melhor. O real digital, a sua crença é que a gente vai conseguir explanar mais uma vez que você começa a utilizar a programabilidade de contratos dentro dos contratos que existem hoje, você começa a rediscutir a necessidade de ter certos cheques, de ter certas verificações. Mas, de novo, isso aqui é um laboratório, nós vamos ter que sentar, se debruçar, discutir
com o CVM, com o Bacen, com todo mundo, até chegar num modelo que faz sentido. Mas assim, quando o Roberto Campos Neto fala de economia tokenizada, fala de inclusão, acho que muito por trás da crença dele está isso. Legal. Boa. Pessoal do Papo, esse foi o papo com o João Gianvecchio, Manager de Digital Assets do Banco BV. Obrigado aí mais uma vez. Mas já acabou? Já legal. acabou, cara. A gente está fazendo pílulas aqui para a gente conseguir falar com o maior número de pessoas possíveis. Já fica meu convite para daqui a um tempo a gente voltar a conversar para entender tudo que o Banco BV está fazendo. Exatamente. E queria te dar um presente final aqui, que é a camiseta da Minimal, nossa patrocinadora. Camiseta para você poder usar aí durante todas as suas palestras. Camiseta preta básica, de algodão Pima. Preta básica eu gosto. De algodão Pima. Não perde cor, não desbota, não dá bolinha. Fica aí o nosso presente. E segue a Minimal também, vocês também já sabem. Papo de Seu 15 tem desconto lá na Minimal. Aproveitem. Não deixem de curtir e compartilhar o podcast. Tamo junto e fiquem ligados porque vai ter mais assuntos sobre Web3, blockchain, cripto, real digital aqui. Vamos nessa.